Você vai achar que eu sou maluco, mas eu não sou não. Ou sou um pouco maluco, né? Eu tô dentro do carro, ó. Se você olhar aí, aqui atrás, eu tô dentro do meu carro e vou gravar aqui uma aula para você agora antes do meu expediente. Por quê? Porque sim, porque eu acho que você merece, tá bom? Então não se importe aqui com esse ambiente externo aqui, deixa eu ver se já tá gravando. Vai ser um vídeo, claro, bem mais rápido, mas eu vou gravar aqui um vídeo para você falando para o concurso da Câmara, lógico, de Santo André, falando da lei orgânica e falando aqui para você da mesa da Câmara. Já falamos para você, amigos, que a mesa é um órgão muito importante dentro da Câmara Municipal. Você vai fazer um concurso para a Câmara, você tem que entender que a mesa diretora tem muitos poderes. Então a gente viu no último vídeo, falando aqui, sobre a posse dos vereadores. Então lá no dia 1º de janeiro tem a posse às 10 horas da manhã, etc. Tudo aquilo, beleza. Aí veja só, o que diz o artigo 17. Imediatamente depois da posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do mais votado dentre os presentes, ou seja, aquele que presidiu a posse de todo mundo, vai presidir também essa reunião depois da posse de todo mundo, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Então qual é a dinâmica? O que eu quero que você entenda? No dia 1º de janeiro, o mais votado entre os presentes conduz a sessão que vai empossar todos os vereadores. Beleza, professor, já entendi. Depois disso, o que vai acontecer? Imediatamente depois da posse, ou seja, quando que vai ser isso, professor? No dia 1º de janeiro, certo? Então, imediatamente depois da posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência ainda do mais votado entre os presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara. Opa, aqui eu preciso olhar o que? A quantidade de pessoas. Qual é o ponto que você precisa se atentar? Para fazer a posse das pessoas, dos vereadores que foram eleitos, tanto faz o número de vereadores que estiver presente ali. Tá bom? Então pode ter 2 vereadores só. O mais votado preside e dá posse para o outro. Acabou, tá tudo certo. Agora, o que o artigo 17 está dizendo? Imediatamente depois da posse, se eu tiver presente ali a maioria absoluta dos membros da Câmara, eu já vou fazer aquela eleição ali no dia 1º de janeiro. E vamos eleger quem? Os componentes da mesa. Eu preciso ter a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Você pega metade do número de vereadores e soma 1. Tá bom? Então essa é a intenção. Você já tem ali uma quantidade de pessoas suficientes para você, de fato, já fazer a eleição da mesa, tá? E a partir dali, a partir desta eleição, eles já estão ali automaticamente empossados. Professor, e se não tiver todo mundo ali? Então, não havendo número legal, professor, que número legal é esse? É a maioria absoluta que eu acabei de falar, certo? Então vou até colocar aqui. Maioria absoluta. Metade dos vereadores mais 1, certo? Se não tiver isso, o vereador mais votado entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então veja, o cara que foi o mais votado, se não tiver naquele dia, 1º de janeiro, número regimental, e esse é o ponto, né, porque isso também está lá no regimento interno, se não tiver esse número mínimo, que é a maioria absoluta, presentes ali para fazer a eleição da mesa diretora, o que vai ser feito? O presidente, então quem que é o presidente? Por enquanto, o vereador mais votado permanecerá na presidência e vai convocar aí sim sessões diárias até que seja eleita a mesa. Professor, mas por que é até que seja eleita a mesa? Porque pode ser que no dia 2 de janeiro não tenha ainda a maioria absoluta. Daí vai ter que ser no dia 3, no dia 4, até que você tenha uma quantidade de pessoas mínima, que é a maioria absoluta presente ali, para que eu faça a eleição da mesa diretora. Cara, presta atenção, porque tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso você fazer uma pergunta sobre a dinâmica de como é, primeiro, a posse dos vereadores. Então, a posse dos vereadores, ela é presidida pelo vereador mais votado entre os presentes. Qual é o ponto? Existem municípios, e aí que está o pulo do gato, né? Existem municípios em que esta presidência da primeira sessão, da sessão solene de posse, ela é presidida pelo mais velho. Aqui em Santo André não é, tá? Isso que eu quero que você entenda. É o mais votado dentre os que estiverem presentes, tá bom? Aí veja só, com relação à eleição da mesa, é isso. Então, se no dia da posse, no dia 1º de janeiro, eu já tiver ali presentes a maioria absoluta dos membros da Câmara, eu já faço ali mesmo. Ó, vamos aproveitar que está todo mundo aqui, vamos já fazer a eleição da mesa? Vamos, beleza. Ah, não tem todo mundo presente aqui, beleza.
o presidente, que vai ser por enquanto, é uma presidência temporária, né, interina, o vereador mais votado entre os presentes vai permanecer na presidência e vai convocar sessões diárias. Professor, então quer dizer que este cara que foi o vereador mais votado, ou o vereador mais votado que está ali presente, ele é o presidente por um pequeno tempo, temporariamente? Sim. Professor, mas ele é obrigado a ser eleito depois o presidente da Câmara? Não. Os vereadores vão decidir depois quem vai ser o presidente efetivo da Câmara, tá bom? Então essa é uma informação importante. A eleição para a renovação, renovação da mesa, vai se fazer obrigatoriamente na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, considerando-se automaticamente empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro subsequente. Então veja só, para o primeiro ano eu já fiz a eleição agora, certo? Fiz a eleição agora. Agora veja só, a eleição para renovação da mesa eu vou fazer quando? Quando eu estiver na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Professor, o que é a segunda sessão legislativa? Quero que você se lembre. É o segundo ano do mandato, tá? Então, segundo ano do mandato. É claro, né, estou sempre falando aqui, quando eu falo segundo ano do mandato, eu estou pressupondo que a gente está falando de um vereador que foi eleito, tomou posse no dia 1º de janeiro, tá? Por quê? Porque às vezes pode ter um vereador que foi cassado, etc, entrou outro, aí ele está lá no terceiro ano imagine que a legislatura já está no seu terceiro ano, o cara entrou agora. É lógico que para ele é o primeiro ano, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui partindo-se do pressuposto de que os vereadores todos aqui, de fato, tomaram posse todo mundo junto, tá bom? Então veja só, em toda a eleição, então só voltando aqui, né? A eleição para renovação vai ser feita quando? Na última sessão do segundo ano do mandato, tá? Da segunda sessão legislativa, é claro. Aí essa moçada toda está eleita agora para os 2 anos seguintes, né? Para o 1º de janeiro subsequente, então para o 3º e 4º ano de mandato, tá bom? Em toda a eleição dos membros da mesa, os candidatos ao mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Então veja só, em toda a eleição de membros da mesa, então não é só de presidente, é dos membros da mesa, tá? Membros da mesa, você vai perceber que não é só presidente, são outras pessoas também. Os candidatos ao mesmo cargo que obtiverem igual número de votos, então se eles empataram, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma nova votação. Segundo escrutínio é isso, é segunda votação, tá? É escrutínio, é votação. Professor, por que já não coloca votação, né? Eu também concordo, tá? Então veja só, e se persistirem o empate, disputarão o cargo por sorteio. Então vai ter terceira votação, professor? Não. Daí, se empatar de novo, aí o que vai fazer? Vamos sortear. Tá? Essa é a ideia. A mesa será composta de no mínimo 3 vereadores, sendo um deles o presidente, tá? Então essa é a ideia. Professor, pode ter mais? Ó, claro que pode, está escrito aqui, né? Então pelo menos vai ter que ter, a mesa diretora vai ter pelo menos aí 3 membros, sendo que um deles vai ser o presidente, tá? O mandato da mesa, até falei para você, será de 2 anos. Nossa, professor, mas você falou 2 anos sem que a gente tivesse lido. Você já sabia disso? Não, cara, quando você lê o artigo aqui, nesta parte aqui, falando de que a renovação vai ser vai ser feita, na verdade, a renovação da mesa na segunda sessão legislativa, meio que implicitamente você já sabe que o mandato tem 2 anos, mas depois é claro que a lei vem trazer isso para você. Então olha só, o mandato da mesa será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo cargo. Então veja só, o cara foi eleito presidente, ele não pode ser depois reeleito para ser presidente da Câmara. Então o mandato tem 2 anos e, é lógico, depois é proibida a reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo cargo. Então, se for o caso, o cara pode se candidatar, o cara que é presidente pode se candidatar para um outro cargo na mesa? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato, tá?
Então qualquer componente da mesa, e claro, aqui se inclui obviamente também o seu presidente. Então o presidente está ruim, não estamos gostando do presidente, a gente pode fazer ali um motim, né? E vamos fazer o quê? Vamos derrubar esse presidente. Então 2/3 dos membros da Câmara podem derrubar o presidente da Câmara, mas também qualquer outro dos membros da mesa diretora, quando essa pessoa for o quê? Quando faltoso, então o cara não vai, né? Cadê o cara? O cara não veio. Cadê o cara? Ah, não veio, tá? Então quando faltoso, omisso, então ele tinha que fazer alguma coisa e não fez, ou quando ele é ruim mesmo de serviço, tá? Então ele é ineficiente, tá? A mesa, dentre outras atribuições, compete um monte de coisa. Veja só, de novo, né, questão de competências. Veja, você tem aqui uma lista com 9 competências para a mesa, e você tem uma lista aqui com 11 competências para o presidente. Então eu quero que você entenda uma coisa importante aqui para você. Qual é esta questão relevante aqui para você? A mesa diretora tem atribuições muito importantes. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Ok. Propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos servidores da Câmara ou fixem os respectivos vencimentos. Então, para fixação de vencimentos e criar cargos é a mesa, tá? Elaborar e expedir mediante ato a discriminação analítica das dotações orçamentárias, bem como alterá-las. Então, questão de orçamento. Apresentar projetos de lei sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais. Ou seja, faltou dinheiro para a prefeitura, faltou dinheiro para a Câmara, e aí vão ter que aumentar o orçamento. Isso é a abertura de créditos especiais, tá? Suplementar mediante ato as dotações do orçamento da Câmara. Promulgar, aqui tem um ponto importante, hein? Olha que interessante. Promulgar a lei orgânica do município e as suas emendas. Isso aqui me chama atenção, por quê? Porque quando você vai mudar a lei orgânica, o processo é um processo mais demorado. Você precisa de uma quantidade de votos maior para fazer essa mudança. E já falamos isso para você, né? Num outro vídeo. Que a mudança da lei orgânica, ela é feita e não passa pela sanção do prefeito, nem o veto do prefeito. Veja, o prefeito, a gente vai ver mais adiante que o prefeito pode propor a alteração da lei orgânica, mas ele, depois que a lei orgânica é alterada, ele não vai apitar nada, ele não vai, por exemplo, eventualmente sancionar ou vetar. Por quê? Porque quem faz tudo isso, todo esse procedimento, passa pelas mãos da Câmara. E quem dentro da Câmara? A mesa, tá bom? Também, devolver à tesouraria da prefeitura saldo de caixa existente, tá? Enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do exercício anterior, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da Câmara. Então aqui punir, olha que interessante. Então quem faz uma punição, tem um servidor lá que fez alguma coisa de errado. Quem que vai aplicar a punição? Quem vai ser o responsável pela punição? Vai ser, claro, funcionário da Câmara, né? Então, por que isso aqui interessa para você? Porque, segundo consta, você vai fazer o concurso, né? Para a Câmara, né? Então, se você for punido, quem vai te punir vai ser a mesa da Câmara, tá bom? Então, veja só, coisas importantes aqui. Vou acabar esse vídeo já, porque eu vou trabalhar agora. Tá bom? Agora eu cheguei um pouco mais cedo aqui no meu trabalho, estou gravando de fato dentro do carro, tá? Não é para aparecer, não, é porque eu acho que isso aqui é importante. Eu já adianto algumas coisas aqui, faço um vídeo menor, depois a gente continua isso aqui, tá bom? Então veja só, atribuições da mesa. Então, mesa, primeiro, projetos de lei que criam e extingam cargos, cargos de servidores. Então, muita coisa que tem relação com o servidor, criação de cargo, extinção de cargo, mesa, tá? Promulgação da lei orgânica do município e suas emendas, então as alterações da lei orgânica, mesa, tá? Tanto é que quando tem a mudança da lei orgânica, você vai perceber que vai estar escrito assim: a mesa da Câmara do município de Santo André, reunida, tal. Então veja, é a mesa da Câmara que faz esta mudança, resolve nos termos do regimento interno, nos termos da lei orgânica, promulgar, etc, tá? Então essa é a ideia. E aí, outra coisa importante aqui, para a gente finalizar o vídeo, de fato, essa questão dos funcionários. Então, nomear, então você vai ser nomeado como por vezes um funcionário, vai ser a mesa da Câmara. Então, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da Câmara. Tá bom, meus amigos? Vou continuar este vídeo aqui. Esse vídeo, claro, até um pouquinho mais curto do que o normal, mas eu queria só deixar aqui para você uma mensagem, né?
Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa, tá bom? Então eu como professor, estou envolvido em tantos outros projetos aqui, o Concurso Nacional Unificado, TSE, Escrevente, estou envolvido em tantos outros projetos, mas eu quero, como professor, te ajudar também nesse concurso aqui da Câmara, porque eu vi que tem muita gente inscrita e eu acho que é um baita concurso também, que pode resolver a vida de muita gente, e eu não sei, né? Quem que está dando essas aulas aqui para vocês, e se você tiver esse conhecimento, as chances são de que você possa acertar as questões caso isso aqui seja perguntado, tá bom? Fique por aqui. Se você puder comentar alguma coisa, eu vou agradecer muito. Se você também puder se inscrever no canal, isso me ajudaria bastante também. Fico agradecido, já falei aqui, vou voltar a falar também sobre a reta final que a gente vai fazer, certo? Vídeos curtos realmente também, bem pequenos os vídeos, bem objetivos, não vai ser vídeo de 50 minutos, 1 hora não, vídeos curtos, com revisão, com coisas rápidas, coisas pontuais, mas cara, que a gente consegue salvar muitas questões com base nessa passada um pouco mais rápido. Claro, não é um estudo aprofundado, não tem como ser, tá? Sendo 100% honesto e transparente aqui com você, mas tenho certeza, também sendo transparente, isso ajuda muita gente. Quem já foi meu aluno em revisões para concursos anteriores aí de oficial de justiça, oficial de promotoria, tantos outros escreventes e tal, sabe a diferença que a gente consegue fazer quando faz esse estudo também de reta final, um estudo de super revisão, um estudo intensivo também, tá bom? Agradeço, volto em tantos vídeos, volto hoje ainda, daqui a pouco, na hora do meu almoço, para continuar essas aulas aqui, certo? Porque eu gosto muito, eu adoro o que eu estou fazendo aqui e posso assegurar para você, eu adoro estar aqui. Um grande abraço, tchau!